A nova proposta do Palmeiras pelo Danilo, tem também o Barbosa soltando o verbo e o futuro de Flaco Lopes, que tá na final da Copa do Mundo. Será que ele vai ficar no Palmeiras? O que o Palmeiras aí tem em mente para conseguir segurar ele para o segundo semestre? Tem muitas outras informações também, faturamento do Palmeiras, tem o José Boto mandando recado aí, comentando, falando sobre o Abel e o Palmeiras também. Vamos junto? Vamos trocar aquela ideia, chega junto. Você que já nos conhece, por gentileza, deixa aquele dedão no like, é muito importante pra gente. Dá aquela hypada no vídeo se você tiver pelo celular, tá vendo pela televisão, tá vendo de qualquer outro lugar, cara, se possível dá aquele likezinho que ajuda a gente demais, mas lógico, você que já conhece a gente. Você que ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras e futebol feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Você fica até o final do vídeo, que aí sim, cara, se o vídeo te agregar de alguma maneira, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Perfeito, meus amigos? Vamos junto? Muito boa noite já, né? Passou das 6 da tarde, não é 6 da tarde ainda, né? Mas boa noite, Erlan Dias. E vamos lá que tem muito... Hoje tem coisa, hein? Hoje tem bastante coisa. Hoje pra mim, o sol desceu à noite, já tá aí, ó. Vamos falar aí um pouquinho do Palmeiras na questão financeira, tá? Que o Palmeiras faturou aí $500 milhão em 5 meses e mesmo assim fechou no vermelho. Algo que assusta, né? Só que fica tranquilo que a gente vai explicar o que rolou aí, né? O Palmeiras aí soltou o balanço de maio com 503 milhões de receita no ano, né? Uma cifra aí de time europeu mesmo, né? 503 milhões de reais, e ainda assim deu um prejuízo aí, levou um prejuízo de 65,9 milhões de reais, quando a Leila tinha orçado lucro aí de quase 33 milhões, né? Deu quase 100 milhões de reais abaixo do planejado, né? O torcedor rival costuma ver esses números aí, ver essas notícias, só a manchete, já acho que o Palmeiras está com dificuldade, né? Mas a grande questão é a seguinte, né? Não é um buraco aí de gastança, né? Porque o clube tinha planejado vender jogador e acabou não vendendo, né? A conta que inclui as transferências aí previa 235 milhões de reais entrando, né? Entrou apenas, né? 78, né? Ou seja, o Palmeiras preferiu segurar seus jogadores aí para brigar por título do que torrar aí um valor para deixar a planilha bonitinha, né? Mas enfim, e acaba perdendo esportivamente, né? O prejuízo aí, não é nem entre aspas, de fato um prejuízo, foi uma escolha, né? Não, mas não um acidente, mas é algo que clube grande está acostumado, né? Time pequeno vende porque precisa, né? Time pequeno ou time grande que se comporta como time pequeno, e o time gigante hoje, que é o Palmeiras, especialmente financeiro, acaba conseguindo segurar para pensar também financeiramente, para pensar também esportivamente, né? Então não tem algo assustador, algo assim, um alarme, um alarde. É realmente uma movimentação aí que poderia ter acontecido e não aconteceu. E a gente, pô, só de imaginar os caras que estão voltando agora da Copa, só falta o Flaco, né? Que pode voltar com uma taça, inclusive. Mas, mano, assim, o elenco fortalecido demais, né? Já estava muito forte, já chegou Barbosa e ainda pode chegar mais gente, né? Aqui realmente do que você fala da questão alarmante, inclusive a rapaziada que entende mais da área contábil, dessa questão de fluxo de caixa, se quiser deixar e usar os comentários para isso, cara, pode ser muito importante aí pra gente também, fica à vontade, mas eu vou passar aqui o que eu entendo, tá? O que eu acredito lendo dessa situação. É um sinal amarelo pro Palmeiras, não é crise, nossa, o Palmeiras vai quebrar, não é crise, mas o que acontece? O que o Palmeiras estimava gastar no ano, o Palmeiras gastou. O problema é, o Palmeiras não vendeu. O Palmeiras não vendeu, o Palmeiras está priorizando aí, mas tem uma meta alta de venda, né? Tem uma meta alta aí de 400 milhões de reais. Então a diretoria não trata isso como uma coisa alarmante, tá? Mas é um sinal amarelo, sim, porque provavelmente, ainda mais se o Palmeiras concretizar esse investimento do Danilo, por isso que o Palmeiras precisa fazer essas vendinhas, né? Precisa fazer Naves, Luigi, é legal girar, porque se você trouxer um investimento do tamanho do Danilo, talvez esse déficit ele aumente no fim do ano, ainda mais se você não vender, se você tiver um time bom aí para competir no segundo semestre. Então aqui, ó, qual que é a situação? O Palmeiras ele é muito dependente de venda, como vocês viram aí, o Palmeiras precisa vender muitos jogadores para fazer essa meta bater, é uma meta de venda de 400 milhões. Então uma outra saída que o Palmeiras pode ter aqui, cara, é aumentar a receita recorrente. É o quê? Sócio torcedor, patrocínio, né? Arrecadação, vendas de camisas, essas coisas, as receitas recorrentes é uma saída para o Palmeiras aí em 2027, porque esse modelo ele se paga, mas você fica dependente do mercado. Então hoje dá para se dizer que é um alerta amarelo aí do Palmeiras. Mas enfim, não é nada que, pô, vai colocar o clube no limbo, não, mas é legal os caras aí ficarem espertos no decorrer aí de 6 meses. E vamos trocar uma ideia aqui, vamos para nossa próxima notícia, vamos falar aí de mais informações, tem Danilo, né, tem um monte de coisa, tem Barbosa também aí mandando o recado dele, chegando com os 2 pés no peito, mas antes da gente seguir, bora falar de um jogo que vai parar o planeta aí domingo, tá? Calma, que eu não tô falando de Palmeiras e Curitiba, não. Eu tô falando da Copa do Mundo, tá? Tô falando da final. E
tem gosto especial pra gente, porque a Argentina aí com o nosso Flaco, ela encara a Espanha, né, na decisão, e o tamanho disso aí, você sabe, né, Messi de um lado, né, o Flaco junto, mesmo na reserva, quem sabe ele não entra aí e decide, e do outro você tem o Yamal, e senhores, o app da KTO é ótimo para você acompanhar esse jogo, dá para você mergulhar nos números, ver o histórico dos confrontos e entender a decisão com muito mais informação na palma da sua mão, na hora de você fazer a sua fezinha ou algo nesse sentido, tá? Para baixar é muito simples, você pega o seu celular e baixa agora o QR Code da KTO, ou no link da descrição, nos comentários aí, válido para todos os celulares, tá? Você consegue baixar o app da KTO e fazer aí a sua fezinha, acompanhar o jogo com muito mais detalhe, com muito mais informação, tá? E o papo sério de sempre para vocês, aposta é entretenimento, não é renda, não é jeito de você ganhar uma grana consistentemente, tá? Mas é uma diversão para maiores de 18 anos e com consciência, se você for jogar, jogue com responsabilidade e só com o que não te faz falta. Então corre lá agora, escaneia o QR Code, baixa o app da KTO. Tamo junto, KTO, e vamos falar dele, né? Barbosa, ele já chegou chamando outro cara do Botafogo, inclusive, vocês sabem de que eu tô falando, né? Reforço novo na área e é o seguinte, ó. O Palmeiras apresentou hoje o Alexander Barbosa, vai usar a camisa 2, ele veio do Botafogo aí, primeiro reforço da janela, o Abel pediu mais opção ali na defesa, ele tá contratado, serviço feito, só que aí o Barbosa, ele pegou o microfone e ele fez o que ninguém esperava de um estreante, né? Ele chegou ali, já saiu, bem dizer, recrutando, ele brincou que tá chamando aí um ex-companheiro de Botafogo para vir junto, e é o Danilo, que é cria do Palmeiras, né? Ele ainda entregou ali de bandeja que o Botafogo queria vender ele não tem muita papa na língua, não. Eu percebi que ele é meio perfil Felipe Melo, assim, tem muita paciência, não. E o Palmeiras não contratou, né? Só o Barbosa também, lógico, a questão técnica, mas é um cara de muito sangue, né? Um cara que ele sente muito o jogo. Então hoje, quando você traz um cara que jogou anos aí no Botafogo e fez muito sucesso, era um dos melhores zagueiros do país, ele agrega demais o time, né? E ele só falou que ele veio aí falar que ele tá feliz, né? E, enfim, até fez um lobby ali, né? Falando de Danilo, né? Falou do Danilo, falou que ele quer assim o Danilo no Palmeiras, falou que tá tentando ali fazer a cabeça do Danilo pro Danilo vir jogar no Palmeiras, e ele sempre brinca, né? Falou que ama o Danilo, né? Ele até usando aspas dele aqui, ó. Eu amo o Danilo também, ele sabe, sempre brinco com ele para vir aqui. A negociação é algo pessoal, eu prefiro só olhar e não acreditar no que se fala. Todo dia é uma notícia diferente, isso aí tá certo mesmo. Se tiver que vir, vai vir, é um ótimo jogador, o importante é ele ser feliz. E também completou ainda, ó, falei com eles, né, Marlon Freitas e Danilo, antes de vir para perguntar do clube, a cidade, onde morar, e a personalidade dele, do Marlon no caso, também me ajudou no Botafogo, éramos capitães juntos, cultivamos essa boa relação. Então tá aí, o homem tá em casa, hein, e ele tem cara de doido, hein, isso é bom. E ele já fez o primeiro gol hoje no jogo treino, tá? Que rolou, que a gente tinha falado aqui que ia rolar contra o União São João de Araras. Ó, cruzamento do Kelvin, é isso mesmo que você tá vendo. Escanteio e tome de cabeça ali, né? Ele que inclusive fez um gol de cabeça na gente, né, cara? Naquele ano bom do Botafogo ali, mas ó, subindo muito ali, importante isso, né, cara? Chegando aí com moral. Me parece ser um cara muito gente boa também, muito de grupo, né, cara? Um cara que tem que a gente chama. Ó, o Miguel aqui também no jogo treino, né? Palmeiras acabou empatando, viu? Empatou com o União, viu? 1-1 aí. Mas teve aí. Crise. Teve o Vitor Roque em campo também, teve o próprio Miguel aí que a gente já trouxe. Então, legal demais aí o Barbosa já fazendo o gol aí, pelo menos no jogo treino, mas assim. Palmeiras caprichar na bola parada aí, igual foi no primeiro semestre aí com o Andréas, dá para aproveitar bem ali, viu? Tem bastante zagueiro aí também com bastante impulsão e altura. Mas enfim, por falar em altura, né? A gente tem um jogador aí na final, né? Que é o Flaco, um jogador do futebol brasileiro que chegou na final depois de muitos anos, né? Especialmente aí estrangeiro. E o que tá acontecendo, né? Tá na Copa, tá na final. Claro, teve poucos minutos, né? Recentemente aí nas quartas, né? Contra a Suíça entrou, deu um passe ali pro Julián Alves, mas acabou participando um pouco da Copa, mas mesmo assim, né? Tá lá com o grupo, a gente vê que ele tá muito bem adaptado. Claro, tem orgulho, sim, tem uma certa alegria. Eu falo para vocês, eu não torço nem zero pra Argentina, é negativo
o quanto eu não torço para a Argentina. Só que é legal ver o Flaco ali, né, realizando o sonho, que a gente sabe, já viu ele falando sobre isso e tudo mais, né? Tudo que ele passou em relação até a mesma perda da mãe dele, que ajudava ele nesse processo de virar jogador, e hoje ele tá na Copa, ele com certeza tá realizando o sonho, mas aí tem aquela questão, né, um jogador que vai pra final, que às vezes, vamos ver, leva um título e acaba sendo visado mesmo tendo poucas minutagens, né, todo mundo ali do elenco acaba ganhando uma moral, mas tem aquela questão, né, que a gente acabou falando na primeira, na pauta aí, no início do vídeo, que é de segurar, né, a Leila já mostrou um pulso firme aí, né? O recado da diretoria em relação ao Flaco é que ele é inegociável, né? Não é que ele só sai por muito, é o famoso não vendemos mesmo. E para sair aí é só se alguém, né, algum maluco aí pagar 100 milhões de euros, que dá na casa dos 580 milhões de reais. Aí eu levaria ele pro país, né? Pro time que comprasse ele. E é difícil, a gente sabe que ninguém sai por esse valor, por essa multa, ainda mais um jogador um pouquinho mais velho. Então o Palmeiras hoje deve segurar o Flaco, tem essa questão de não vender, você acaba deixando de ganhar dinheiro, mas você ganha muito esportivamente, já falava no primeiro semestre, e acho que cada vez mais vai aumentando isso, você imaginar esse time aí sem o Flaco hoje, realmente dá um certo desespero, tudo bem que o Paulinho tá voltando ainda e tudo mais, mas o Flaco hoje, muito provavelmente é o principal jogador do time, né? Ah, exatamente. Eu acho que o principal reforço do Palmeiras não vai ser contratado, não, vai ser mantido. E até também aqui informação para a rapaziada, né? Tem o descanso pós-Copa. Então o Palmeiras, o Flaco, ele deve desfalcar aí vai, né? Lógico, não vai dar nem tempo. Vai desfalcar aí Palmeiras contra o Curitiba, no Couto Pereira fora, e o Palmeiras pode ter até 4 desfalques no ataque, porque você tem os caras aí que retornaram, alguns que retornaram da Copa, então você pode ter aí alguns desfalques no ataque, mas o Flaco Lopes, você tá doido, não tem como vender não. O cara tá voando e demorou um tempo para maturar, né, cara? Você leva tanto tempo para cozinhar o cara, para deixar ele prontinho, ensinar as maldades, tudo certinho pro cara jogar bem, né? E o que ele evoluiu, né? O fato é o que ele evoluiu. Às vezes você acha que 40 milhões de euros é caro, né? Você fala, pô, peguei o cara cru. Ele desenvolve 3 anos, ele passa uma temporada no banco, né? Ele tem uma maturidade não só técnica, né? Técnica, tática, mental, física. O cara, ele é uma cria da academia, né? Acho que a gente pode tratar ele como uma cria da academia, né? Toda a raiva que você passou também, né? Até ele pegar, tanto a gente quanto ele, né? Imagino que eles cobravam muito também. E até parecido um pouquinho com o Barbosa, quando ele saiu do Botafogo, tem uma entrevista que ele deu, que ele falou que foi muito difícil para ele, porque ele demorou muito para engrenar no time titular e funcionar muito bem ali no time. Aí ele falou, aí eu consegui, virei, né, um dos principais jogadores e tudo mais, e agora sair é difícil porque você vai ter que passar por isso tudo de novo, né? Então é a mesma coisa do Flaco, ele passou por todos os processos para virar o principal jogador. Agora, qualquer time que ele saísse, fosse, ele ia ter que passar de novo por um processo. Já mais maduro, já mais pronto, mas mesmo assim, né? Ia ter que começar do zero, sendo que aqui ele já é o cara do time. Exato. E antes da gente entrar aqui no nosso próximo assunto, senhores, vamos entrar no assunto do Danilo, né? Tem o diretor do Flamengo aí que falou demais, né? O Boto aí que falou demais. Ele, diretor português aí do Flamengo, ele é um cara que ele chegou no Rio de Janeiro aí jurando acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil, né? Basicamente a tradução ali era acabar com o reinado do Abel, e de fato, né, pelo menos em 2025, ele conseguiu cumprir isso, né? Conseguiu ganhar ali o Brasileiro e a Libertadores, né? Só que ele admitiu aqui algumas coisas, né? Tudo bem, né? Ano passado ele usou muito da questão dos bastidores, ele jogou o jogo do Flamengo, né? Só que agora ele deu uma entrevista recentemente, essa semana, o mesmo Boto ele sentou para falar de futuro aí, né? Falou do Felipe Luiz, do Jardim, até do Abel, e nas palavras dele, né, olhando de forma realista, ele entregou que quem manda no futebol brasileiro é o Palmeiras e o Flamengo, são os dois times. Esses dois times mandam no futebol brasileiro, e falou que vai ser assim por muito tempo, com base no que ele vê na Europa também, com base no jeito que os clubes são bem administrados. E, enfim, ele que foi um dos maiores detratores aí do Palmeiras no ano passado, ele foi obrigado, meio aí até pela análise dele, né, uma análise até bem óbvia, falar desse sentido aí que o Palmeiras e o Flamengo comandam o futebol brasileiro. E, enfim, ele também não quis, falou da questão do Abel, né, do futebol, do quão o Abel, o futebol brasileiro fez o Abel grande, né? Ele fala que não é comparável o Abel frente ao Jardim e ao Jorge Jesus, né? Mas falou que o futebol brasileiro fez o Abel, e reconheceu aí também que Palmeiras e Flamengo é quem domina o futebol brasileiro. Você concorda com ele? Você acha que o futebol brasileiro fez o Abel? Aqui eu não consegui discordar dele não, cara. Mas eu também não entendo esse engrandecimento com o Jorge Jesus, né? Porque o bom trabalho do Jorge Jesus é com o Flamengo, né? Sim, e 6 meses, muito rápido ali, né?
Igual eu já falei aqui, o Abel ele viveu tudo no Palmeiras, né? O Jorge Jesus não chegou nem perto. Todas as crises que o Flamengo passou depois, o Jorge Jesus não tava, né? Então, não é porque ele tava que não passaria. Provavelmente teria que passar por um monte de coisa aí também. E a gente ia ver como que era o comportamento. O Abel, né, foi de ser hostilizado no estádio inteiro a ter um mosaico para ele, né? Homenageando ele, assim. Então, acho que é colocar na mesa. É que ele vai vender ali pro lado da torcida dele, né? Mas com certeza o Abel não é nem sorte, né? O caminho do Abel de vir para o futebol brasileiro funcionou muito bem, de já chegar num clube que disputa tudo e ganhar muita coisa, né? O Flamengo e Palmeiras, com certeza. Hoje, se você olhar o Palmeiras tentando contratar o Danilo e o Flamengo agora entrando pelo Almada, você imagina os outros times, né, cara? Putz, já é difícil você pegar o jeito que tá agora, e os caras vão se reforçar ainda mais. Claro que em algum momento um ou outro ganha uma Copa do Brasil, um brasileiro, uma Libertadores aí, mas a gente tá falando de desde 2016 os dois batendo de frente, né? O Flamengo demorou um pouquinho mais para bater esse lance de muito título, mas também depois que chegou 2019 ali, ficou um negócio insuportável também, né? E o Palmeiras desde 2015, o Copa do Brasil 2016, que disputou direto com o Flamengo. Então tá indo longe isso, né? Mas assim, eu prefiro que seja contra o Flamengo do que contra rivais, viu? Porque imagina se fosse o Corinthians aí também, o negócio ia ser Também mais concordo. desgastante ainda. Tudo bem, tem Concordo. gente. E até pegando as aspas dele aqui, ó, trazendo as aspas dele aqui, ó, o Abel, eu consegui pegar aqui, ó, o Abel deve toda a sua carreira ao Brasil. É daqueles treinadores que o Brasil fez dele treinador. Não sei, parece meio irônico, né? Meio aquele passivo-agressivo, né? Todos É, os outros treinadores portugueses, Jorge Jesus, Leonardo Jardim, construíram suas carreiras antes de chegar no Brasil. Enfim, me pareceu, não sei se me pareceu um elogio, não, né? Mas é meio que um é, passivo-agressivo, mas ao mesmo tempo é verdade, cara. O Abel ele fez a carreira sim. dele, projetou a carreira dele no Brasil, né? É a Chiquinha defendendo o Nhonho, né? Mas É assim, tipo isso. não é como se o Léo Jardim e o Sr. Jorge Jesus tivessem ganhado 5 Champions, É. 3 espanhóis, né? Uma Premier League. Eles têm a carreira lá, não tiro o mérito deles. Mas lá na Europa, eu acredito, posso estar errado, quem manja mais de futebol europeu pode dizer, eles devem ser considerados técnicos medianos aí, né? São técnicos que estão valorizados lá na Europa, assim. E aí a gente vai ver mais para frente se o Abel tiver a oportunidade de treinar outros clubes aí da Europa também, né? Disputar títulos, qual que vai ser o tamanho dele lá mais para frente, né? Agora chegamos no que acredito que todo mundo espera todo vídeo, né? A novela Danilo, né? Uma novela aí que tá tendo cada vez mais novos capítulos, e por fim, né, cara, a gente fala novela mexicana, isso aqui teve um capítulo mexicano, né? O que acontece? O Palmeiras tinha oferecido uma oferta e uma proposta de 20 milhões mais o Naves, né? Só que o Naves está indo para o México, né? Tá indo para o México aí, o que acaba mudando um pouquinho a funcionalidade da coisa. Inclusive, ano passado a gente já tinha trazido interesse do Botafogo pelo Naves, né? Na ocasião era até mesmo de, acho que tentar um empréstimo, depois com opção de compra, e acabou não acontecendo. Ele estava lá em Portugal, e agora o Palmeiras tentou oferecer, mas o Naves está indo para o México, então você acaba perdendo essa, digamos, moeda de troca, e aí você tem que valorizar financeiramente. A gente falou aí que foi uma oferta de 20 milhões mais o Naves, só que acontece, o Palmeiras não quer gastar, não quer que passe de 25,5 milhões de euros aí, que é o que custou o Vitor Roque, né, que é o recorde do Palmeiras até hoje. Ou seja, o Palmeiras vai né, tentar o Danilo de todo jeito, mas sem ultrapassar esse valor também, para não virar aquele valor astronômico pelo Danilo. E tem a questão do Botafogo, né? O Botafogo segue ali segurando do jeito que dá, segue tentando, talvez até mesmo esperar alguma coisa lá na Europa. A gente tá vendo alguns movimentos de alguns clubes que já se mostraram interessados pelo Danilo, tipo o Newcastle agora, né? Que tá se decidindo pelo Bruno Guimarães. O Manchester United acabou de anunciar também o Andrei, e o Manchester já tinha mostrado interesse no Danilo. Então, acho que quanto mais o Botafogo segurando, mais o mercado vai falando, não, ele vai ficar por aí mesmo, viu? O mercado europeu vai falando assim, não, negocia ele aí, senão você vai acabar perdendo dinheiro. E aí fica essa jogada, né? O Palmeiras tentando ficar nesse valor que foi o Vitor Roque, aí 25,5 milhões. O Botafogo precisando de dinheiro, mas ninguém quer ceder, né? O Palmeiras também não vai pagar muito além disso, porque daí também fica um valor astronômico, né? E ele é volante, joga muita bola, mas a gente sabe, quanto mais longe do gol, menor é o valor. Né?
E volante de Copa, né? Vale ressaltar. Acho que o valor se justifica por causa disso. Com essa nova proposta aí do Palmeiras em preparação, Palmeiras não pretende superar esses 25,5 milhões aí, como você bem disse, porque é o Vitor Roque, né? Recorde do maior valor aí pago pelo Palmeiras, 25,5 milhões de euros. Então, se for, vai ser nessa casa aí dos 25, talvez com bônus ali nos 30. Inclusive, informação aqui, tá, senhores? O Palmeiras não fez proposta nem nada, mas o Palmeiras está de olho, tá? Está de olho na situação do atacante do Grêmio, o Carlos Vinícius, porque ele não atingiu as metas para renovação automática, ele está observando ali a situação dele com o Grêmio. Porque a primeira. Olha as metas do contrato do Carlos Vinícius. Ó. A primeira meta era defender Brasil ou Portugal na Copa do Mundo. E a segunda era ser titular e atuar por mais de 45 minutos em 70% dos jogos do Grêmio no ano de contrato. E aí nenhuma dessas foi atingida. A primeira fiquei pasmo que não foi atingida, né? Mas ó, o Grêmio tá negociando com ele e ele já tem sondagem do Brasil, da Arábia, do México e dos Estados Unidos. Bom atacante esse cara, hein? Esse cara é muito bom. Esse aí, se pintasse aí também na área, seria uma boa, hein? Falando até do Danilo aqui, né? Pegando o Danilo, eu não sei se o Palmeiras vai fazer uma outra contratação ali do Danilo, mas seria uma boa oportunidade de mercado, que esse cara é fazedor de gol, hein? Tudo bem que já tem até o perfil, né? Você lembra o dia que ele perdeu 3 pênaltis seguidos lá? Já tá pronto, né? O problema dele, você que até deu uma checada aqui, que ele tem 17 jogos já pelo Brasileirão, né? Então ele já passou essa. Inclusive fez gol no Palmeiras, né? Já passou ali o limite, né, de jogos para se transferir para outro clube. Poderia jogar ainda uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mas você ter um cara desse matador e você não poder usar ele no Brasileirão seria muito frustrante, né? Mas aí talvez pode ficar. É que daí pro ano que vem, se ele mudar de time agora, ele vai estar em 6 meses ainda, né, para outro clube, para você pensar no começo do ano, mas eu acho que ele seria bem legal mesmo. A gente tava falando da ausência do Flaco, se o Flaco tivesse saído, acho que seria interessante, mas aí tem esse problema do Brasileirão, mas ele joga muito, né, cara, ele realmente é um centroavante ali de muita qualidade. Aquele jogo contra o Palmeiras ali, deu para ver muito que ficou ele sozinho lá, os caras jogando bola de qualquer jeito nele, ainda conseguiu fazer gol, né. Eu vi também que teve interesse dele do Corinthians. Teve um tempo atrás até que a minha esposa falou que o Corinthians, o São Paulo tentou contratar, mas aí acharam um vídeo dele falando vai Corinthians lá, e a torcida deu uma chiada. Falou, pô, olha a situação de São Paulo, vocês vão chiar com isso, velho, pelo amor de Deus, coloca a camisa, fizer gol e não tem problema nenhum. Então, e ele é a base do Palmeiras também, né, a gente já falou aqui. É um jogador muito interessante. O problema é só essa questão do Brasileirão aí, né? Os cara vai recusar isso aí, cara. Recusar um cara desse nível por causa disso aí. E você não viu lá o Spalletti que tá na Juventus? Ele é verão, né? Verão lá na Europa. E o Spalletti estava dirigindo ao Napoli, né? Aí o que ele fez? Meteu uma tatu do Napoli no antebraço. Aí ele saiu do Napoli e ele foi pra Juventus. Aí calor lá, 40 graus na Itália, o cara tem que usar manga longa na Juventus, porque ele tem uma tatuagem do Napoli, tá ligado? E nem assim a Juventus se rejeitou, cara. Você imagina o São Paulo querendo fazer isso aí, né, velho? Nada que o Manguito não resolva, né, pô? Tá aí o Veiga aqui. Ai, cara, tá maluco. É isso, senhores. Muita informação pra vocês aí, ó. Chegou até aqui, cara. Chegou no vídeo, por gentileza, deixa o seu like, é muito importante pra gente, ajuda demais aí nos nossos vídeos, né? Pra ficar melhor ranqueado, pra chegar em você em primeira mão e ajuda demais também. Sinal de que você gosta, sinal de que o nosso trabalho tá sendo bem feito. Quando você deixa o like, é um termômetro pra gente saber se os vídeos são legais, se as nossas informações, os nossos formatos aqui estão funcionando. Fechado, senhores? Muito obrigado. Para o que você estiver fazendo aí, levando o cachorro para passear, tomando uma água, fazendo qualquer coisa aí, você dá o seu like, ajuda demais o nosso trabalho. Valeu, Erlan, obrigado. É isso aí, hoje voltamos para borracharia, hein? Borracharia, Vasco e... Vasco e Vitória e Botafogo e Santos, né? Daquele jeito hoje. Então, e para quem já tá se perguntando, o Danilo não joga, né? Danilo descansa, né? A gente só tira a prova quando? Na quinta-feira que vem, né? Que é Botafogo e Vitória, né? Eu vou até dar uma olhada aqui nas partidas, mas acredito que sim, né? Que daí é só aqui no final. Exatamente isso. Botafogo e Vitória, dia 23. Aí se o Danilo entrar, realmente dá uma desanimada aí, né? Não dá para usar mais, então vai ficar mais. Vamos dar uma olhada. Quem sabe o Botafogo já não toma um salve do Santos e o Danilo fala: o quê? Deixa eu sair fora daqui logo. Vai ser briga de faca, né? Santos contra Botafogo. Vai ser um negócio complicado. É isso, meus amigos. Obrigado, hein? Tamo junto.